Prof. Universidade da Profissão. Olá, eu sou a Raquel Eustáquia de Souza e nessa videoaula vamos falar sobre o idoso no Brasil de hoje. Então, quem é o idoso de hoje? Quando a gente pensa que uma das maiores conquistas culturais de um povo em seu processo de humanização é o envelhecimento de sua população, refletindo diretamente em uma melhoria das condições de vida. Envelhecer é um processo natural que caracteriza mais uma etapa na vida do homem e dá-se por mudanças físicas, psicológicas, sociais que acometem de forma particular cada indivíduo, com sobrevida prolongada. O envelhecimento bem-sucedido depende muito de hábitos de vida saudáveis e de cuidados que a pessoa recebeu ao longo de toda uma vida. O que é importante lembrar que ser idoso não é ser doente. E aí a gente pode pensar em dois tipos de conceitos fundamentais na gerontologia. Senescência, com o envelhecimento fisiológico, com o envelhecimento natural, que todos nós iremos passar se tivermos sorte de envelhecer. Senilidade, que é o envelhecimento patológico, que é o envelhecimento que é acompanhado de doenças. Esses dois conceitos trazem para a gente uma ideia daquilo que é normal e aquilo que é patológico, que é acompanhado de doenças. Numa população envelhecida, aquelas com pessoas acima de 60 anos e mais, a gente tem com certeza um aumento de doenças crônicas. Esse aumento de doenças crônicas pode levar às incapacidades, à dependência e à necessidade de cuidados de longa duração. E também às institucionalizações, em antigamente falado os asilos. A gente pode ter também a diminuição da rede social de apoio e do suporte social, a perda dos papéis sociais. Antes, aquele idoso, aquela pessoa, tinha um papel importante na sociedade. Hoje já não tem mais, ele só é o aposentado, aquela pessoa que não tem mais a autonomia e independência, o isolamento, a solidão e, consequentemente, a depressão. Então, neste contexto, onde a gente tem uma nova conformação da nossa sociedade, onde o idoso ele pode ter novos papéis, a gente começa a entender qual que é o idoso hoje dentro da população brasileira. Um idoso que pode ter mais comorbidades, uma diminuição da capacidade funcional e assim precisa de mais cuidados. Vamos falar agora um pouquinho do cuidador e a família. O ato de cuidar é um ato muito complexo. Quando a gente para pensar que somos cuidados desde o ato do nascimento, que ele é inerente ao ser humano. A gente é cuidado desde o momento que nós nascemos. Sem esse cuidado, nós não sobreviveríamos. Então, o cuidador, quando começa a cuidar do idoso, ele começa a ter uma variada gama de sentimentos. Ele pode ter sentimentos diversos e ao mesmo tempo contraditórios, tais como amor, raiva, satisfação, culpa, segurança, medo, tranquilidade, angústia, energia, cansaço, estresse, felicidade, tristeza, paz, nervosismo, ao mesmo tempo que dá uma irritação, dá vontade de sorrir, chorar. Eu entendo aquela situação de terminalidade da vida, mas ao mesmo tempo eu tenho medo que aquele meu idoso morra e da invalidez. Esses sentimentos, gente, pode aparecer todos ao mesmo tempo e na mesma pessoa, o que é muito normal. Você que vai ser cuidador precisa entender esses sentimentos e aceitar que eles fazem parte dessa relação de cuidado entre você e o seu idoso. É importante que o cuidador perceba essas reações e os sentimentos que afloram tanto nele quanto no idoso. Ao mesmo tempo que você está sendo amado pelo seu idoso, você também pode estar sendo odiado, mas isso tudo faz parte desse cuidado. O cuidador, ele deve compreender que a pessoa cuidada tem reações e comportamentos que podem dificultar o cuidado prestado. Isso é normal. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o cuidador vai alimentar a pessoa e essa pessoa se nega a comer e não quer tomar banho de jeito nenhum, e aí? Eu começo a me culpar que ela não quer tomar banho por minha causa? Cuidado com essa frustração. Evite culpar-se.
O estresse pessoal e emocional do cuidador imediato é enorme. Esse cuidador, você, precisa manter a sua integridade física e emocional e planejar maneiras de convivência. É importante pensar que todo esse jeito de cuidar, ele vem com o tempo e com as formas que vocês vão se conhecendo. É importante entender os próprios sentimentos e aceitá-los. Como um processo normal de crescimento psicológico, talvez seja o primeiro passo para a manutenção de uma boa qualidade de vida. É importante também que você, cuidador, a família e as pessoas a ser cuidada, faça alguns acordos, de modo a garantir uma certa independência, tanto para você que cuida, para quem é cuidado. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é negociação. Negociar sempre é a chave para se ter uma relação de qualidade entre o cuidador, a pessoa cuidada e sua família. O diálogo é importante. Por isso, o cuidador e a família, eles devem reconhecer quais as atividades que a pessoa cuidada pode fazer sem ter uma autorização prévia e quais as decisões que ela pode tomar sem prejudicar os seus cuidados. O não quero ou não posso, quando o idoso fala, gente, ele pode indicar tantas coisas. Ele pode falar simplesmente, eu não quero ou não gosto como isso é feito. Ou, agora eu não quero, vamos deixar para depois? É importante entender, é importante aprender o que os nãos falam para a gente. E entender o que essas respostas significam sem se sentir impotente ou desanimado. Diante de uma resposta negativa, é importante parar e pensar. E principalmente conversar com a família e com o idoso também. A equipe de saúde também pode auxiliar, principalmente quando você conhece o idoso há pouco tempo. Ela pode te dar dicas de como que é esse comportamento e também os outros cuidadores podem te falar como é que funciona a rotina desse idoso. É importante também tratar a pessoa idosa de acordo com a sua idade e cognição. Pessoal, nunca tratem um idoso como uma criança. Ele não é criança. Ele é uma pessoa cheia de histórias, cheia de vida. Os idosos, eles não gostam de forma alguma de ser tratado como vozinho. Ele é seu avô. Ele é uma pessoa cheia de história, cheia de vida e principalmente cheia de experiências. Então o idoso, ele não deve ser tratado de forma infantilizada, né? Então vamos pensar na seguinte forma. Mesmo doente ou com limitações, a pessoa a ser cuidada precisa e tem direito de saber o que está acontecendo ao seu redor e ser incluída nas conversas. Uma das grandes dificuldades que as famílias encontram e a função do cuidador fazer é deixar com que ela fique dentro da rede social no qual ela se encontra. Colocar ela dentro daquele contexto, daquelas conversas e não excluir. Então, uma das coisas mais tristes é quando você está falando da pessoa idosa, sobre ela, e ela não está sendo incluída naquele assunto. Então, isso é muito importante, é um papel importante de você também, cuidador. Fazer com essa inclusão da pessoa idosa dentro do seu próprio contexto social e familiar.